vamos falar sobre a confissão do salmista, ou as confissões do salmista. Louvado seja o santo nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo 121, um salmo muito conhecido. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Um salmo que, aleluias, tem falado ao meu coração, tem falado ao teu coração. Em nome de Jesus, você que ligou agora o seu aparelho de rádio, você está na programação Brasil com Cristo, aqui na Rádio Itabocas FM. E você que também está ligadinho conosco aí no Instagram, pela live ao vivo, você está no programa Brasil com Cristo, aqui na Rádio Itabocas FM. Vamos meditar na palavra de Cristo, na palavra de Yahvé, na palavra do Eterno, no Salmo 121. Salmo 121, que diz assim: levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor, do meu Senhor, o Criador do céu e da terra. Louvado seja o santo nome do Eterno, Yahvé, nesta noite. Eu quero trazer hoje uma reflexão falando sobre a confissão do salmista. Sabemos que este salmo, ele foi escrito em tipo de uma canção peregrino, que foi o salmista Davi, escreveu esta canção, escreveu este salmo. Quando o salmista Davi escreveu este salmo, o povo de Israel estava passando por uma situação difícil. Primeiro, o povo de Israel perdeu a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança representava a comunhão com Deus entre o seu povo, e também representava a comunicação entre Deus e o seu povo. E nesse exato momento, a história nos diz que quando Israel perdeu a arca, perdeu pelos filisteus. Os filisteus tomaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um símbolo de proteção, aonde o povo de Israel se sentia mais seguro quando eles precisavam de uma resposta de Deus. Era a arca que lhe dava essa resposta, a arca que trazia essa segurança. Foi o povo filisteu, o governo filisteu, foi que tomou a Arca da Aliança. O governo filisteu, ele viu a fragilidade do povo de Israel. Ele viu que o povo de Israel não tinha segurança, não tinha um exército militar. Ele viu que o povo de Israel não tinha totalmente proteção, pois o rei Saul foi um rei que fracassou, e antes do rei Saul existiu também um governo que foi fracassado, que foi o sacerdote Eli. O sacerdote Eli foi um reino sacerdotal fracassado por conta dos seus filhos
que lhe trouxeram tristeza e grande decepção. E a Bíblia nos diz que o povo de Israel estava peregrinando, sem proteção, sem ajuda. E o povo estava achando que estava sem nada. Então os filisteus entrou na cidade de Israel e eles tomaram a Arca da Aliança. Porque os filisteus, eles eram uma comunidade que eles vieram junto com o povo de Israel. Quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro do Egito, eles passaram o Mar Vermelho junto com o povo de Israel. Então a sobrevivência dessa comunidade filistéia partiu também, ou foi através da libertação do povo hebreu, quando foi liberto de Faraó, das mãos de Faraó. Mas aí, ao longo dos anos, essa cidade e essa comunidade filistéia, ela foi crescendo mais do que o próprio povo de Israel, mas crescendo no sentido militância, no sentido político, tendo mais força. Ela foi crescendo nesse sentido. Mas na população, o povo hebreu, o povo de Israel, era o dobro dos filisteus. Tinha muita mais gente, muito mais pessoas. Mas o que acontece? Não tinha força política. O povo de Israel não tinha força política. Nesse momento não tinha ninguém que pudesse corresponder às suas necessidades politicamente. Não tinha um líder. Sabemos que em todo grupo tem que ter um líder. Tem que ter alguém que lidere. Tem que ter alguém que politicamente ajude aquela comunidade. E o povo de Israel não tinha, porque nessa época Davi ainda não tinha todo esse poder, pois estava no início do seu reinado. E os filisteus, que era da idade do bronze, eles eram fortes politicamente. Eles invadiam as cidades, eles tomavam as cidades, eles tomavam os pertences das pessoas e deixavam totalmente as pessoas sem nada. Ele controlava a região, ele controlava o estado, ele controlava politicamente e todo o domínio ficava sobre as suas mãos. E a época que um reino tomava outro reino, é quando ele olhava e via que aquele reino não tinha proteção. Era um reino frágil, era um reino que não tinha força politicamente, era um reino que não tinha um líder, era um reino que não tinha nenhuma proteção. Então eles se aproveitavam da fraqueza e eles começavam a invadir e a tomar, em nome de Jesus, todo o reino. E uma das coisas que ele tomou de Israel foi a arca. Porque a Arca da Aliança era um símbolo de proteção, um símbolo de vitória. Quando um reino ele invadia Israel, só era o povo
falar com Deus através da arca, apresentar aquele propósito através da arca, que aquele exército, aquela guerra, eles não perdiam. Eles tinham toda a proteção. E foi isso que os filisteus, eles começavam a observar. Porque eles projetavam uma guerra. Eles projetavam tomar a cidade de Israel. Eles projetavam fazer que o povo de Israel fosse seus escravos. Porque eles viram que o povo de Israel foi escravo na época do faraó. E eles queriam que ele fosse escravo. Mas Deus já tinha prometido ao povo de Israel que eles não iriam mais ser escravos de ninguém. Mas o que foi que aconteceu? Eles tiveram um plano, tomaram a arca para poder invadir Israel. Então este salmo aqui foi escrito numa época como essa. O salmista Davi, ele escrevendo esse salmo, ele coloca o seu sentimento, ele coloca a sua fé, ele coloca o seu testemunho da experiência que ele tinha com Deus, da confiança que ele tinha com Deus. Enquanto o povo estava totalmente desesperado, enquanto o povo estava totalmente de cabeça baixa, achando que não tinha mais solução, a fé do salmista estava em Deus. E não é diferente hoje. Às vezes temos recursos, às vezes achamos que o nosso recurso vai resolver aquele problema. Achamos que o nosso recurso vai nos dar a vitória, vai nos conceder a bênção. Mas muitas das vezes olhamos e vemos que precisamos de Jesus. Precisamos de Cristo. Precisamos que Jesus nos ajude. Precisamos de um socorro. Precisamos de um agir divino. Precisamos que Deus se levante do trono e nos dê a vitória. Não foi diferente. E aqui o salmista, ele começa falando: levanto os meus olhos para os montes. Ele começa a escrever dizendo: eu levanto os meus olhos para os montes. Se eu levantar os meus olhos para os montes. Essa expressão é de que era de costume tanto os babilônicos e outras seitas subir o monte e fazer sacrifício aos seus deuses. E a arca da aliança foi colocada no monte. E Davi escreveu este salmo dizendo: se eu olhar, se eu levantar os olhos, se eu levantar os olhos e olhar para os montes. Primeiro aqui a gente podemos ver que a expressão que o salmista escreve é que se levantar os meus olhos, ou se levanta os meus olhos. Sabemos que existe tanta situação difícil nesta vida, que se nós possamos olhar, se paramos para olhar para trás, ou para a esquerda ou para a direita, você vai olhar para baixo. E por que o salmista fala em levantar os olhos? É porque quando você levanta os olhos, vai criar dentro de você a esperança, a motivação, vai criar fé. Porque quando nós estamos tristes, quando nós chegamos a ficar sem esperança, com a cabeça baixa,
quando nós abaixamos a nossa cabeça nesta vida por tantas situações que nós passamos, não vamos ter força para agir. Você não vai ter força para agir. Se você andar de cabeça baixa, você não vai ter força para lutar. Você não vai ter força para ir adiante. Então foi essa expressão que o salmista usou. Se eu levantar os meus olhos, precisamos levantar os olhos, precisamos levantar a cabeça. Você precisa levantar a sua cabeça. Você precisa erguer. Se hoje não deu certo, espere, porque amanhã vai dar certo. Você não pode colocar tudo como se estivesse ao fim da picada, como não tivesse mais jeito, mais solução. Talvez as coisas não estão indo de acordo com o que você pensa, mas Jesus é a tua salvação. Jesus é o teu porto seguro. Você precisa acreditar. Há momentos que nós olhamos para a nossa situação, há momentos que nós olhamos para um lado, para o outro, e não vimos nada. Mas é neste momento que você tem que criar coragem e dizer assim: eu preciso acreditar, eu preciso acreditar, eu preciso acreditar. Você precisa acreditar. Não abaixe a sua cabeça pela situação que você está passando. Não abaixe a sua cabeça, talvez, pela situação que está indo na sua vida. Não sei que situação você está passando. Talvez não é uma situação fácil. Não é uma situação tão fácil. Mas levante sua cabeça. Que você se sinta motivado. Que você se sinta motivada. Que você não venha olhar para trás. Que você não venha perder sua esperança. Mas que você venha erguer sua cabeça. Sabe por quê? Porque a tua esperança é Jesus. A tua esperança é Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome de Jesus. E na confissão do salmista, o salmista, ele diz assim: para os montes, e eu posso questionar. Quer dizer, levanto os meus olhos para os montes e eu questiono: de onde me virá o socorro? O salmista olhou e disse: olhar para o monte. Eu vou questionar, eu vou perguntar. Era como o salmista estivesse dizendo assim: eu vou perguntar a mim mesmo, de onde virá o meu socorro? O salmista, ele falou olhando para o monte. E ele perguntou: será que alguém está lá no monte para me ajudar? Será que alguém está lá para responder minhas orações? Será que alguém está lá para me ajudar? Para me dar a mão? Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Atavox FM. Você pode usar essa expressão dizendo: se olhar para o céu, será que alguém vai me ouvir? Se eu olhar para o céu, será que alguém está me vendo? Se eu estiver na minha casa, será que alguém está me vendo? Se eu estiver num quarto escuro, se eu estiver num lugar escuro, se eu estiver num lugar que ninguém está vendo, num lugar que não passa ninguém, será que alguém está me vendo? Porque monte não passava ninguém. Monte é mata. Monte era um lugar deserto. É certo que monte era um lugar que muitas pessoas faziam seu sacrifício, mas era um lugar deserto. A quem você pode chamar socorro no monte? Como é que o salmista ia chamar o socorro? Como é que o salmista ia pedir socorro no monte?
quem iria ajudar o salmista? Mas aqui, a expressão do salmista, ele não estava querendo se referir ao ser humano, mas estava querendo se referir sim a Deus, a Yahvé, ao Eterno. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. Se você dobrar o seu joelho, se você falar com Jesus, aonde você estiver, talvez não tenha ninguém perto de você, talvez você esteja sozinha, sozinho, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Eterno, o Yahvé, Jesus de Nazaré, aquele que deu a vida por ti na cruz, ele vai estar te vendo e ele vai estar te ouvindo. E você pode perguntar: será que meu socorro vai vir? Será que alguém está me vendo? Será que alguém está me ouvindo? Eu quero dizer uma coisa para você: ele vai estar te ouvindo. Porque Jesus, ele é médico, Jesus, ele é psicólogo, ele é advogado, ele é juiz, ele é pai, ele é amigo. Jesus é Deus. Jesus, ele te ama. Louvado seja o santo nome do Eterno. E na hora que tu chamares, na hora que tu fazer a tua convocação para o Mestre, ele vai ao teu encontro. Para você pedir uma audiência com o juiz, é uma maior burocracia. Para você se consultar ao médico, tem que fazer o exame, tem que fazer uma consulta, tem que fazer a sua inscrição, tem que fazer a ficha. Mas com Jesus não. Com Jesus você abre o teu coração para Jesus te atender. Aí mesmo na tua casa, onde tu estás, tu pode fechar os teus olhos e falar com Jesus. Tu pode fechar os teus olhos e falar com Deus. E Ele vai te ouvir. Ele vai te atender. Louvado seja o santo nome de Jesus. E no versículo 2, o salmista, ele diz assim: o socorro virá do meu Senhor. Aqui o salmista fala com a expressão: o socorro virá do meu Senhor. Quando o salmista fala sobre o socorro virá, é que o Eterno, é que Jesus, ele é urgente. Ele é um socorro urgente. Ele é um socorro que não atrasa. Ele é um socorro que não falha. Você pode estar precisando agora de socorro. E se você orar a Cristo, se você pedir a Jesus, Ele vai te atender. Um minuto antes de tudo chegar ao fim, Jesus chega. O homem pode se atrasar. O homem pode chegar atrasado 1 minuto, 2 minutos. O homem pode falhar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não falha. Ele chega na hora certa. Porque Ele é dono do tempo. Ele é dono do relógio. Louvado seja o Eterno nesta noite. Quando Marta e Maria estavam preocupadas com Lázaro, Lázaro já estava no túmulo. Lázaro já estava morto. Mas mandaram um recado para Jesus: Jesus, o teu amigo Lázaro está morrendo. Já passou 4 dias depois que Jesus ficou sabendo. E Jesus chega lá.
E naquele momento está a multidão, está Marta se lamentando e dizendo para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Talvez Marta estava tão triste que Marta disse: olha, Senhor, eu acho que tu chegaste atrasado. Eu acho que o Senhor chegou na hora errada. Meu irmão já está lá dentro do túmulo e ele já está morto. Já faz 4 dias e já cheira mal. Mas Jesus estava entendendo o desespero de Marta. Mas Jesus disse: olha, crê. Crê porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava dizendo para Marta: olha, Marta, eu não cheguei atrasado não. Eu cheguei na hora certa, porque a vida está na minha mão. O tempo está na minha mão. O relógio está na minha mão. Eu sou dono da vida. Eu sou dono da situação. Sou eu que digo o que acontece. Sou eu que coloco o ponto final. Se você estava precisando de mim, eu estou aqui nesta noite. Eu estou aqui neste momento. E Marta estava sem acreditar. Mas Jesus falou com Marta com expressão dizendo que Jesus iria ressuscitar o seu irmão. Mas Marta estava totalmente triste, pensando: o meu socorro chegou atrasado. E de repente Jesus olha para aquela pedra. Jesus olha para aqueles homens e diz: olha, remove essa pedra, tira essa pedra daí. E depois que tiraram a pedra, Jesus diz: pronto, agora não preciso mais de vocês. Agora a mão física, a mão humana não vai ser mais executada. Agora vai ser a mão divina. E ali entrou a ação divina. De repente, quando Lázaro estava lá dentro, Jesus olha e diz: Lázaro, sai para fora. Não precisou ninguém pegar Lázaro para trazer para fora. Não precisou ninguém acordar Lázaro, ou mexer em Lázaro, ou talvez tentar fazer alguma coisa que Lázaro acordasse. Não! Mas a voz do Eterno, a voz do Mestre, a voz de Jesus foi no profundo da alma. A voz de Jesus foi com fôlego de vida e disse: vida, volta para Lázaro, porque eu sou o dono da vida. E de repente, quando Lázaro sai com aquela faixa, porque a faixa era tipo a faixa de antigamente dos reis, faraós, quando colocavam a faixa era tipo uma múmia, saía todo enrolado. E Lázaro saiu há 4 dias, os seus órgãos, tudo poderia estar podre. Mas quando Jesus chega, ele muda a situação. Quando o socorro chega, ele muda tudo. Pode estar podre, pode chegar ao fim. A imagem, a música, a poesia, tudo pode estar para dar errado. Mas quando o Eterno chega, é para dar certo. Porque Jesus, ele é dono de tudo. E sabe o que foi que aconteceu? Sai Lázaro. Lázaro sai tombando e vai diante de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Reta Vox FM. Talvez você tenha orado, mãe, pelo seu filho. Talvez você tenha orado pela sua filha. Talvez você tenha orado pelo seu esposo, para Deus salvar, para Deus livrar da morte. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem pedido socorro a Jesus. E Jesus diz nesta noite: eu sou o teu socorro. Eu tenho escutado as tuas orações. Eu tenho escutado aquilo que tu tem pedido a mim. Eu tenho escutado aquilo que você tem falado comigo. Eu não vou chegar atrasado, não. Eu vou chegar na hora certa. Não te preocupa, você não está pedindo ajuda ao homem.
Você não está pedindo ajuda a alguém que não pode responder. Você não está pedindo ajuda a um vento, não. Você está pedindo ajuda a Jesus Cristo de Nazaré. Você está pedindo socorro a Yahvé, ao Eterno, e Ele vai te ajudar nesta noite. Porque Ele é socorro que não chega atrasado. E naquele momento, a multidão ficou maravilhado. Muitos estavam duvidando de que Lázaro viesse ser ressuscitado depois de 4 dias, já morto, já era um defunto. Mas quem é o dono da vida? É o Eterno. Quem é o dono da vida? É Jesus. Quem é o dono da vida? É Yahvé. Ele é o dono da vida. É Ele que coloca o ponto final. É Ele que diz o que vai acontecer. É Jesus de Nazaré nesta noite. Você que está ouvindo, minha querida, no programa Brasil com Cristo. Louvado seja o santo nome de Jesus. E Lázaro saiu. E as pessoas começavam a perguntar: como foi isso que aconteceu? Como é que Jesus fez isso? E eu creio que o milagre na tua vida, o milagre na tua família, eu creio que o milagre, aleluia, vai acontecer. Alguém vai perguntar: como é que foi isso que aconteceu? Ele andava errado, ela andava errada, e de repente está aí, está andando certinho, porque Jesus ainda muda pensamento. O Eterno, o Yahvé, ainda muda o pensamento, ainda muda o caráter. Jesus ainda transforma, Ele que transforma. Jesus não morreu naquela cruz por pessoas bonzinhas, não. Ele morreu naquela cruz por pessoas que não tem jeito. Ele morreu naquela cruz por pessoas que estavam condenadas à morte. Jesus de Nazaré é o teu socorro, é a tua salvação. Louvado seja o santo nome de Jesus. E para nós terminarmos a confissão do salmista, e ele continua no Salmo 121, no verso 2. E ele termina: o Criador do céu e da terra. Você sabia que você serve a um Deus que Ele é grande? Você sabia que o seu Deus, Ele é maravilhoso? Você sabia que o seu Deus, Ele pode muito mais do que você imagina? O salmista aqui no Salmo 121, ele faz uma grande grandeza do Eterno, o Criador do céu e da terra. Há muitos que não aceitam a criação de Deus. É a criação humana. Chega a dizer que o homem veio do macaco. Outros não aceitam a criação do universo. Chega a dizer que foi algo que aconteceu de repente. Mas Ele é o Criador. A chuva que cai na tua casa foi o Eterno que fez. Ele criou. O sol que esquenta foi o Criador que criou. Você, minha querida, que talvez se acha que não é nada, que se acha que não tem condição para nada, foi Ele que te criou. Foi o Eterno que criou você. Você é alguma coisa. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Não se sinta miserável. Não se sinta para baixo. Pois Jesus te criou. O Eterno, foi Ele que te criou. Tu és uma obra de arte de Jesus. Tu és uma coisa linda de Jesus.
Jesus morreu na cruz por você. Tinha tantas das coisas que Deus criou, que Ele poderia dar mais valor. As estrelas, o universo, o céu. Tantas das coisas que Deus poderia dar mais preferência. Mas Ele não. Ele fez diferente. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele amou a humanidade. Foi você que Ele amou. Ele viu que você tem mais valor do que o universo. Ele viu que em toda a criação que Ele fez, você tem mais valor do que as estrelas. Ele viu que você, de toda a criação que Ele fez, você tem mais valor do que os animais, do que essa terra que nós pisamos, do que o universo, do que o céu. Você foi a criação que Deus não se arrependeu. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. Você tem valor. Talvez você não tenha um carro novo. Talvez você não tenha uma condição financeira lá em cima. Talvez você financeiramente não tenha nada. Você é uma pessoa anônima, anônimo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, Ele colocou algo tão precioso na tua vida. Tu és uma criação de Deus. Tu tem um grande valor. O valor que Deus te deu é maior do que qualquer coisa. Louvado seja o santo nome de Jesus. E para nós terminarmos, o salmista ele começa a dizer na sua confissão de fé, de testemunho, de que o Criador do céu e da terra, o seu Deus, o Deus que você serve, Ele é Criador do céu e da terra. Será que Ele não é poderoso? Será que o Eterno, ou Yahvé, Ele não tem poder para te ajudar? O que é o teu problema para Deus? Ele só fez o céu e a terra. Ele é Criador do céu e da terra. Quando a gente vê um ser humano se destacando nesta vida, nós vemos um pintor que fez uma arte, e começamos a admirar aquele pintor para aquela arte. Ganha prêmio Nobel. Isso é um ator de filme. Isso é um jogador. Isso é alguém publicamente conhecido, famoso. E começamos a ficar admirados com aquela pessoa ou com o que aquela pessoa fez. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Eterno, Ele fez muito mais do que isso. Ele fez o céu e a terra. E o salmista, ele diz: o Criador do céu e da terra. Então o salmista, ele confessou as suas confissões de salvação, de socorro, de ajuda. A confissão de que Deus era o seu único Deus, o seu socorro, o seu Criador. E essa última confissão é que Ele tem poder. Quem é que tem poder? Só Deus tem poder. Às vezes o homem acha que porque tem dinheiro tem poder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte, de que Deus, Ele olha do céu para nós aqui na terra. Ele vê você como fosse uma formiga. Ele me vê como fosse uma formiga. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é grande. O Eterno é grande. O Yahvé é grande. Ele é poderoso. Poderoso
é aquele que diz que não perde batalha. Poderoso é aquele que não chega atrasado. Poderoso é aquele que promete e cumpre. Poderoso é aquele que diz que vai fazer e faz. Poderoso é aquele que diz que é o Senhor. Esse é poderoso, é Jesus de Nazaré. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então fique com essa reflexão. A confissão do salmista Davi. Em momento difícil de Israel, em momentos que estavam passando, mas a sua confissão, a sua confiança, o seu testemunho, a sua esperança, o seu socorro estava no Yahvé, estava no Eterno. Não perca a sua esperança. Não ache que você está só. Faça feito o salmista. Olhe para cima. Dê uma olhada para cima. E fale com o Eterno. Ele está te ouvindo. Em nome de Jesus. Que nós não percamos a nossa esperança. Porque Jesus é a nossa esperança. Em nome de Jesus.